E eu queria que o senhor explicasse, assim, na verdade, assim, para a gente poder caracterizar essa dor na coluna. O que é de fato dor na coluna? O que Sim. não é dor na coluna? Então, o primeiro fato que a gente tem que avaliar é que é algo muito prevalente, né? Então, quase que todo mundo ou a maioria das pessoas em algum momento da vida vai sofrer de dores na coluna ou dores de alguma maneira na coluna lombar, na coluna cervical, em algum trajeto dos ossos ou da região musculoesquelética, né? Da região muscular miofacial da coluna. Então, é algo que tem muita correlação com questões ergonômicas, laborais, posturais, né? Tem doenças mais graves que podem correlacionar também doenças inflamatórias, doenças oncológicas, mas assim, é algo que é muito democrático, né? Dor na coluna é algo que praticamente todas as pessoas em algum momento da vida vão ter. À medida que envelhecem, elas vão ter mais, né? E o estilo de vida, o sedentarismo, o imobilismo, né? A falta de movimento, e a vida hoje corrida, né? A vida, o cotidiano muito pesado que as pessoas vendem do ponto de vista emocional, do ponto de vista da correria que a gente citou agora aqui, nos deixa mais assim, no risco de estar com dor na coluna. Isso a gente precisa falar que é um termo mais genérico, dor na coluna, né? Mas que dentro do consultório a gente tem que avaliar, diferenciar dores que estão naquela região dermatômica, miotômica, ou regiões que você sente ali na coluna, mas que pode estar relacionada a uma dor nos rins, a uma infecção, a uma dor visceral, né? Então, por exemplo, uma aneurisma dissecante de aorta que pode dar dor torácica e dor nas costas. Então, assim, como médicos, nós temos que fazer o diagnóstico, avaliar a pessoa como um todo. Mas, pensando na questão da dor na coluna, é algo muito prevalente, é algo muito democrático e é algo que todos estão sujeitos, principalmente porque é algo que, assim, devido a todo esse contexto de vida, é algo muito comum na atualidade. É interessante, assim, alguns pontos que o Dr. Pedro Paulo traz, né, nessa primeira fala dele. Primeiro, a gente entender que, assim, a dor na coluna é um fenômeno muito complexo, Dr. Pedro Paulo, e tem tudo a ver aos nossos hábitos de vida. E é bom a gente lembrar o seguinte, assim, nós somos seres que, entre aspas, vivíamos muito pouco antigamente, né? Que, assim, na verdade, a intensidade também era outra que a gente vivia, né? Então, nós vivíamos muito pouco, mas a gente vivia muito em movimento, porque pela nossa realidade, pela nossa necessidade, a gente tinha que caçar para sobreviver. Então, a gente tinha que usar o nosso corpo de forma muito dinâmica e muito constante, demandando muito esforço, né, de toda essa estrutura musculoesquelética. Então, acaba que, nesse aspecto, isso facilitava a gente não ter tantas complicações, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, como a gente morria mais novo, mais jovem, a gente não tinha todo um processo de degeneração, que é o que a gente enfrenta hoje, né, Pedro Paulo? Totalmente. Então, esses hábitos de vida, gente, assim, a nossa própria realidade da sociedade moderna, ela predispõe a todos nós que tenhamos, em algum momento da nossa vida, uma dor ali na coluna, que, como o Dr. Pedro Paulo mesmo disse, pode estar relacionada à coluna, mas também pode ter outras correlações. E aí, outro aspecto muito importante desse comentário do Dr. Pedro Paulo é sobre essas outras correlações. É a importância da gente entender o contexto, né, que esse indivíduo está envolvido, pensando hoje que a gente trabalha muito no modelo biopsicossocial, como inclusive o senhor falou, dessa questão de sentimento, das emoções que vão influenciar em relação à dor. E outro aspecto aqui que o Dr. Pedro Paulo falou, e isso eu vou destrinchar um pouco melhor agora, sobre a questão da dor visceral, né, Dr. Pedro Paulo? Que muitas vezes, assim, hoje a gente fala muito do intestino, né, Dr. Pedro Paulo? Que como sendo ali o segundo cérebro, né, e da importância desse órgão ali no tratamento da saúde e, acima de tudo, na manifestação das doenças. Dentro desse contexto, Dr. Pedro Paulo, o que é uma realidade para você, assim, na sua realidade prática e clínica? O que o senhor mais enfrenta? São problemas mecânicos mesmo? São essas questões mais emocionais que estão ali envolvidas no processo? Ou é muito essa questão de vísceras, né? Essas complicações? Olha, como é que funciona? Assim, o modelo que nós tínhamos antigamente, que muitos vão lembrar, ou até vão falar assim, nossa, eu passei por isso, era aquele modelo médico, assim, vamos fazer um exame de imagem Perfeito. e vou te passar um remédio ou uma injeção, se não melhorar, volta aqui que a gente vai ter que ver o que faz. Perfeito. Então, era assim, era muito passivo, né? Eu não olhava para o indivíduo e pensava, nossa, como que ele vive, como que ele anda, como que ele trabalha, como que ele fica sentado, como que ele dorme, quanto que ele dorme, se o intestino está funcionando ou não está funcionando. Então, era assim, vou fazer um raio-x ou uma ressonância, ó, toma esse anti-inflamatório, se não melhorar, eu vou te passar outro. E assim, ponto. A gente não pensava assim, olha, você também tem que fazer alguma coisa. Olha, esse músculo tá fraco, isso aqui tá sem movimento, tá sem alongamento. Então, se fala de exercício, que é uma coisa assim que é totalmente antiga e elementar, mas assim, se tem dado mais
o olhar, né, de importância mais recentemente, né? As questões naturais, as questões de alimentação, porque a gente vivia num modelo muito hospitalocêntrico, exames, né? Uhum. Então, hoje, na minha prática, e já colocando esse modelo, a gente tenta trazer um novo modelo, que é justamente olhar para essa questão da coluna como parte de uma pessoa e olhar, por exemplo, desde o intestino, relacionar algum contexto de inflamação crônica, esse Excelente. processo inflamatório que pode estar ali vindo do intestino, pode ter alguma correlação dessa dor, tá? Refletindo dores intestinais viscerais ou estomacais no dorso? Pode. Sim. Não é tão comum, é mais comum na região de abdômen, mas, por exemplo, uma dor renal, né, pode vir a acontecer, uma lesão prostática num homem mais idoso, um mieloma múltiplo, pode, às vezes, relacionar dores na coluna. E aí, com isso, a gente precisa entender que nem toda dor na coluna é uma dor mecânica postural ou miofascial, isso é importante, principalmente para fisioterapeutas, médicos, educadores físicos, que às vezes podem, negligenciar uma investigação de algo que pode precisar de um exame de imagem ou de uma avaliação clínica mais complexa e não colocar todo mundo, não, isso aqui é muscular, né? Mas, assim, também é importante a gente não olhar só esse lado, olhar a pessoa como um todo, ver como é que está o descanso, o sono, o exercício, o alongamento, o treinamento, e olhar a pessoa de um ponto de vista miofacial, de um ponto de vista nutricional, do ponto de vista inflamatório, de um descanso, do sono. Então, eu acho que hoje o olhar e a diferenciação que a gente tem feito é realmente enxergar o indivíduo como um todo de fato e ter esse olhar peculiar aí dessa forma.